Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 17. Depois sobrevindo tribulação ou perseguição. E Emmanuel vem comentar na última lição do livro Vinha de Luz, 180, depois. Toda a gente conhece a ciência de começar as boas obras. Aceita-se o braço de um benfeitor com exclamações de júbilo. Todavia, depois, quando desaparece a necessidade, cultiva-se a queixa descabida, no rumo da ingratidão declarada, afirmando-se ele não é tão bom quanto parece. Inicia-se a missão de caridade com entusiasmo santo. Contudo, depois, ao surgirem os primeiros espinhos, proclama-se a falência da fé, gritando-se com toda a fé, não vale a pena, com toda a força, não vale a pena. Empreende-se a jornada da virtude e aproveita-se o estímulo que o Senhor concede à alma através de 1000 recursos diferentes. Entretanto, depois, quando a disciplina e o sacrifício cobram o justo imposto devido à iluminação espiritual, clama-se com um enfado, assim também não. Ajuda-se a um companheiro da estrada com extremado carinho, adornando-se-lhe o coração de flores encomiásticas. No entanto, depois, se a nossa sementeira não corresponde à ternura exigente, abandonamos-lo aos azares da senda, asseverando com ênfase, não posso mais. Todos sabem principiar o ministério do bem, poucos prosseguem na lide salvadora, raríssimos terminam a tarefa edificante. Entretanto, por outro lado, as perigosas realizações da perturbação e da sombra se concretizam com rapidez. Um companheiro começa a trair os seus compromissos divinos e efetua sem demora o que deseja. Outro enceta a plantação com desânimo e nesta alcança os fins a que se propõe. Outro ainda inicia a discórdia e, sendo intensa, cria desarmonia geral. Realmente é muito difícil perseverar no bem e sempre fácil atingir o mal. Todavia, depois, nesse clima maravilhoso aqui do interior de Minas, o que a gente está vendo aqui da lição de Emmanuel hoje? Emmanuel vem chamar a nossa atenção para o fato de que toda tarefa que a gente vai iniciar, que seja uma tarefa edificante, que seja uma tarefa para frente, ela tem as suas dificuldades e sempre vai ter dificuldades num mundo igual ao nosso, onde o mal ainda sobressai sobre o bem. E o mal sobressai sobre o bem ainda porque a maioria de nós ainda, ou a gente não se dedica a esse tipo de tarefas, ou então a gente ainda desanima os outros que estão começando a fazer esse tipo de tarefa. É muito conveniente eu estar aqui nesse ambiente, né, um ambiente que está sendo feito todo um trabalho aqui de construção de estradas, né, para que as pessoas possam estar tendo mais acesso a esse ambiente muito natural que a gente está aqui agora. Agora, a luta é muito grande, a dificuldade é muito grande, ela pode se comparar com o que a gente leu aqui agora, porque a gente consegue mobilizar alguns trabalhadores para estar abrindo a terra, arando a terra, começando as construções, as fundações, mas se não colocar o trabalho de continuidade, depois o que acontece? A própria natureza, através das chuvas, através da umidade, de todas essas deteriorações que acontecem naturalmente, o que acontece? Ela vai fazer com que a nossa obra fique toda abandonada e a gente acaba não conseguindo muita coisa. A gente vai pensar o seguinte: todas as vezes que a gente vê o Evangelho de Jesus, ele vem falando para a gente que a semeadura é livre, a colheita é obrigatória, mas ao mesmo tempo vem falando, olha, a porta da salvação é muito estreita, a da perdição é larga. É muito mais fácil a gente tomar esses caminhos que nos levam para o menor esforço, que nos levam para o que acontece de mais normal aqui na Terra, para o abandono das tarefas, e ficar, é claro, junto com todos aqueles que também abandonaram, que é a grande maioria. Agora, quando você começa a escolher uma tarefa, a semeadura é livre, eu escolhi a tarefa que eu quero fazer, e eu coloco realmente a minha energia para fazer isso, me dedico a fazer isso, o que acontece? Com o tempo eu vou adquirindo a excelência na proposta do trabalho que eu aceitei, e com o tempo eu vou adquirindo um know-how, um conhecimento que só aquele que se dedica realmente a fazer uma determinada coisa, ele consegue. Por isso que a gente até vê
muito comumente aqui na Terra, uma pessoa que às vezes inicia várias empresas e, por não dar continuidade a nenhuma delas, acaba não concretizando nenhuma delas. E às vezes a gente encontra pessoas que se dedicam a apenas uma e nessa ele se torna o mestre naquela, o grande gênio naquela empresa, e daqui a pouco ele vai embora deixando um legado para toda a história da humanidade. Esses homens que marcaram a nossa história foram homens que iniciaram e foram até o final se dedicando a fazer uma determinada tarefa. Mas a lição de hoje ela vem falar aqui para a gente, encerrando o livro, né? Depois, o que acontece? A gente começa a fazer com toda a empolgação, mas daqui a pouco começa a reclamar, e a gente vai sempre esbarrar numa coisa: não existe perfeição aqui na Terra, nós não somos perfeitos. A gente tem que botar isso na cabeça, né? Não existe perfeição aqui. Então ele fala: aceita-se o braço de um benfeitor, mas depois começa a vir a queixa descabida no rumo da ingratidão. Ele não é tão bom quanto parece. Até porque, se as pessoas começarem a conviver com a gente, em pouco tempo, aliás, em pouquíssimo tempo, vai olhar pra gente e falar: ele não é tão bom quanto parece. Mas a verdade, gente, é que, da minha parte, é que eu posso afirmar, eu não tenho a menor intenção de parecer ser bom para ninguém. Eu tenho a intenção de iniciar um trabalho e que esse trabalho venha me transformando, venha fazendo com que a gente, dia após dia, se torne ser humano cada vez melhor. Mas se for olhar para o passado e principalmente para o presente, o passado muito mais, mas se for olhar para o presente, a gente vai ver que não é ainda o que parece, não, né? Inicia-se uma missão de caridade, mas quando aparecem os primeiros espinhos, proclama a falência da fé, não vale a pena continuar. E ele vem trazendo várias informações, a jornada da virtude, até porque esse mundo é tão interessante, né, que a gente começa, através do processo de autoconhecimento, a gente eleger quais são aqueles nossos fantasmas mais imediatos que precisam de cuidado. Como bom jardineiro, né, que a gente olha aqui essa mata toda, onde a gente vai podar, onde a gente vai cortar. Quando a gente resolve cortar aquilo ali, resolve se dedicar a um determinado vício, a um determinado problema, parece que aquele problema ele quer mostrar pra gente que ele é muito maior do que a gente imagina, para fazer a gente desanimar e voltar pro normal, pro comum. Então o que a gente faz? A gente vai fazendo a coisa de maneira terapêutica, vai fazendo aos pouquinhos, devagar, e vai buscando também, essa coisa de sem síndrome de perfeição imediata, sem achar que a natureza vai dar salto, porque ela definitivamente não vai dar salto. Ela vai devagar e sempre, né? Aí ajuda-se um companheiro da estrada, tudo bem, mas daqui a pouco o companheiro não corresponde à ternura. Agora está falando do nosso egoísmo, da nossa vaidade, que quer que, na verdade, tudo corra da maneira como eu quero, né? E a gente acaba abandonando. Depois ele fala: todos sabem principiar um ministério, mas poucos prosseguem na lide salvadora. Só que ele chama atenção: entretanto, essas forças da perturbação e da sombra, elas são muito maiores que a gente. Então, é o exemplo simples. A gente leva anos e anos arrumando um quarto, um imóvel. Se a gente quiser destruir, a gente destrói em segundos. E é sempre bom te botar na cabeça assim: a gente destrói muito rápido coisas que a gente leva muito tempo para construir de novo. Então fica aí a reflexão para a gente, né? A gente precisa estar o tempo todo cuidando do trabalho que a gente está fazendo e principalmente também cuidando também de observar se a hora que a gente por algum motivo for convidado a se retirar dessa vida ou não puder mais participar desse trabalho, se o trabalho que a gente está começando está tendo continuidade, vai ter alguém para continuar, se ele realmente for uma coisa que está fazendo bem para as pessoas, vai ter alguém para abraçar a tarefa e continuar a tarefa, né? Então eu me lembro com muito carinho quando eu fui recomendado a primeira vez para isso, e os espíritos falando para a gente assim: você vai abandonar uma tarefa, sempre prepare alguém para tomar o seu lugar. E a gente, com muito cuidado, vai até fazendo as perguntas aí, né, perguntando, né, quem é que pode ocupar o nosso lugar. E aí naturalmente a vida vai mostrando para a gente. E aí a gente vai abandonando, vai saindo aos pouquinhos, mas vendo se aquela pessoa vai conseguir tocar o barco sozinha, até que chega um momento em que ela consegue e a gente fica feliz de, depois de anos, estar afastado de uma determinada empresa, de um determinado empreendimento, aquele trabalho ter continuidade. E se tudo que a gente fizesse voltado para o bem, que fosse uma gota d'água no oceano, mas tivesse continuidade, a gente teria um mundo bem melhor, como a gente vai ter daqui para frente. Então espero que nossas palavras tenham sido de alguma utilidade. A gente encerra hoje esse livro Vinha de Luz
e começa o livro Pão Nosso a partir de amanhã. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.